Sua vida tá uma merda, esse vídeo é necessário para você. Eu vou te trazer ferramentas práticas para você melhorar tanto a sua parte de autoconfiança, físico e também até a parte financeira. Eu vou começar falando da sua autoconfiança. Se ela está abalada, eu quero que você preste bastante atenção nessa história que eu vou te contar. Imagina que certo dia você chega em casa do seu trabalho e você percebe que está sem eletricidade. E aí liga para aquele seu amigo que sempre sabe como resolver as coisas, ou pelo menos tem alguém para indicar. Ele te recomenda um eletricista muito bom que certamente resolverá o seu problema. Você liga para esse cara, explica o que está acontecendo e ele te passa uma certa segurança, falando que consegue resolver seu problema com uma certa facilidade. Fala para ti que vai conseguir ir no dia seguinte por volta de umas 9 horas da manhã. Você explica que às 9 horas você já precisa estar no trabalho, então é necessário que saia de casa por volta das 8. E ele diz que, infelizmente, não consegue chegar lá esse horário, mas te promete que às 9 horas estará lá e resolverá seu problema. No dia seguinte, você já se organiza e já fica pronto, porque assim que ele chegar e resolver o problema, você já sai correndo pro trabalho e minimiza o atraso. Da 8h30, 9 horas, 9h10, 9h15, 9h20 e você liga para ele. E ele te diz que aconteceu um imprevisto e ele não poderá ir, mas te pede muitas desculpas e te promete que no dia seguinte estará lá com certeza. E você aceita. Afinal de contas, imprevistos acontecem, não é mesmo? Vira o dia e você já está pronto às 8h30, esperando ele chegar 9 horas, e você já impaciente liga pra ele e fala: pô, meu, você tá chegando? E ele te responde: caraca, 1000 perdões. Eu tive um grande imprevisto e não vou conseguir chegar aí. Mas eu te prometo que amanhã, sem falta, eu estarei na sua casa e resolverei seu problema em questão de instantes. Já pensa que mais um dia, as coisas na geladeira, então mais coisas vão pro lixo, mais um dia de banho gelado, todo esse filme já passa na sua cabeça. Mas aí você pensa, pô, verdade, né? Imprevistos acontecem. Tudo bem, vai. Você dá essa terceira chance para esse eletricista. E no dia seguinte, eu acho que você já entendeu, né? Você confia pela quarta vez nesse cara? Eu acho que não, né? Por que você vai confiar em você mesmo depois de prometer várias e várias vezes que fará algo e você não faz? Porque quando você fala na segunda-feira eu começo, a sua mente olha pra você e fala assim: sério? Você está mentindo pra você, pra mim ou pra nós? Então, possivelmente nesse momento a sua autoconfiança está fragilizada pelo simples fato de você ter feito diversas promessas pra si mesmo e não ter cumprido. Mas existe uma notícia boa em tudo isso. É fácil reverter esse quadro e é muito simples até. É só você começar a prometer coisas pra você e cumprir. Comece com coisas pequenas. Prometa pra você mesmo que vai fazer uma coisa simples e faça. Conforme o tempo for passando, a sua autoconfiança for aumentando, você vai aumentando esses patamares de promessa. Isso vai mudar drasticamente a forma com que você olha para si mesmo. Mas eu já te faço um alerta. Tome muito cuidado com as promessas que você faz naquele momento em que você está feliz. Porque nesses momentos você tende a fazer concessões que não são sustentáveis. E olha, esse foi só o nosso primeiro tópico desse vídeo. Ainda tem muita coisa pela frente. Segundo é só pros fortes, e eu vou falar sobre a influência que o ambiente tem na sua vida. Estudando psicanálise, eu entendi algumas coisas de influência sobre o aparelho psíquico. Estudando neurociência, eu entendi como que o cérebro, ele acaba modelando as coisas que estão ao nosso redor. Eu quero que você tome muito cuidado com o que você consome. Se você consumir alimentos gordurosos, açúcares, etc., você tende a engordar, não é? Que você está consumindo está influenciando em quem você está se tornando. A influência sobre as outras coisas também acontece, sobre as pessoas, ambientes e etc. Sabe aquela famosa ideia de você é a média das 5 pessoas que mais convivem? Então, isso tem sim o seu fundo de verdade. É interessante que você já analise como está esse ambiente. Como está o seu ambiente familiar, de amigos, de trabalho. Anderson, mas eu não consigo mudar as pessoas da minha família e eu não consigo mudar as pessoas do
meu trabalho. Como é que eu faço então para conseguir alterar esses ambientes? Eu tenho uma grande dica para te dar. E diga-se de passagem, é a que eu passo para todos os nossos alunos. Por que não pensar em como está aqui a influência dessas pessoas? Me diga quem tu segues no Instagram, que eu te direi quem és. Crie o seu ambiente virtual. Se você quer ter melhores hábitos de alimentação, de estudo, leitura, e aí a gente vai falar de treino, óbvio, assista os meus stories. Eu sempre estou postando os pratos que eu consumo, os treinos que eu estou fazendo, o que eu estou estudando. E óbvio, eu estou falando de mim, mas você pode pensar em várias pessoas de vários segmentos diferentes. Dessa maneira você vai conseguir construir um ambiente a dedo. Eu vou te trazer uma dica valiosíssima agora, que ela já faz parte até do nosso terceiro tópico. Leitura. Você já parou para pensar que quando você lê uma biografia, você tem contato com as principais partes, episódios, etc. de uma pessoa? E detalhe, né? Não se faz biografia de qualquer pessoa. São grandes mentes da humanidade que passam por esse processo. Isso vai fazer uma drástica diferença. Você ainda vai aprender muito com as histórias dessas pessoas que você lê. Por que ler é importante, sendo que você pode vir aqui no YouTube assistir um resumo de um livro ou então até ouvir um audiobook? A grande ideia da leitura, ela não está só na absorção de conhecimento, mas também na ideia de você conseguir ficar mais presente na leitura. É como se fosse uma meditação. Então, ela também vai fazer bem para sua mente. E para você que é ansioso, estressado, a sua mente pensa palavras de forma muito mais acelerada do que aquela que você consegue ler. E isso faz com que você desacelere a sua mente. Larissa, eu não tenho o hábito de ler. Aqui vai uma grande dica. Comece por um livro pequeno e de seu interesse. Não precisa ser nada muito bom intelectualmente falando. Você vai estar startando uma coisa que para você não é natural. Então faça dessa maneira. Quando a gente vai para Pai Rico, Pai Pobre, esse livro é a base de qualquer outro para parte financeira. Nele você vai entender um pouco mais como que você pode manejar o dinheiro de uma forma mais assertiva para que não só você viva melhor agora financeiramente, como que também você construa um futuro melhor nesse aspecto. O segundo livro se chama O Poder do Agora. Nele você vai entender algumas coisas referente à mente que são muito importantes. O terceiro livro de filosofia muito simples, muito acessível, se chama A Arte de Viver, de Epicteto. Basicamente é um manual de como você aproveitar melhor a vida e como lidar da melhor maneira com os acontecimentos ao seu redor. Como um grande estoico, ele vai trazer algumas lições valiosíssimas e aqui para te dar uma pincelada, uma delas que é para você colocar a sua atenção nas coisas que você pode controlar e não aquelas que estão fora do seu controle. Mas de nada vai adiantar esses livros se você não tiver disciplina para lê-los, não é verdade? Esse é o próximo tópico. Como se tornar uma pessoa mais disciplinada, não só para a leitura, mas para todas as outras coisas. Pegando um pouco da psicologia comportamental, eu vou dizer para você que o nosso cérebro, a nossa mente, ela faz uma análise econômica dos comportamentos. Quando você vai tomar uma decisão, que a todo momento você está fazendo isso, você tomou uma decisão em clicar nesse vídeo, você tomou outra decisão em continuar assistindo, porque você já poderia ter saído daquilo. Mas por que então você está tomando a decisão de continuar aqui comigo? Porque o seu cérebro fez uma análise econômica e identificou que é benéfico para você. Então, frente a opções, você analisa de forma muito rápida qual é a melhor e assim você segue naquela direção. E essa decisão, ela é pautada em motivação. Você tem um bom motivo para continuar nesse vídeo. Quando você se joga no sofá e fica ali assistindo um episódio atrás do outro, você tem um bom motivo para isso. Nesse tópico, eu quero te trazer como a gente consegue hackear
hackear isso tudo e fazer com que você tome melhores decisões. Como o seu cérebro vai estar sempre fazendo essa análise econômica, é interessante você ancorar num comportamento algo que seja bom para você. Vamos pegar a ideia da leitura? Se você pensar que simplesmente precisa ler, assistir uma série, jogar videogame ou ficar mexendo no Instagram, se torna muito mais interessante do ponto de vista do cérebro do que parar de fazer tudo isso para abrir um livro. Você não vai somente ler, você vai dar um passo em direção a um objetivo maior. Eu quero me desenvolver financeiramente. Para ter mais dinheiro, eu ler esse livro que o Laércio indicou é interessante. Então, quando você pensar na leitura, você não vai pensar em simplesmente ler um livro, e sim que aquele comportamento está te levando a uma vida financeira melhor. Porque dessa forma, você coloca para o seu cérebro que esse comportamento que não é tão desejado assim, ele se torne mais importante. Você pode chegar ao ponto de construir um hábito, mas a dica que eu te dou é começar pequeno. Você não tem costume de ler. Comece com 1, 2, 3 páginas. E aí, isso diminui a barreira para você começar algo que é novo e que não é tão empolgante assim quanto jogar no videogame ou mexer no Instagram. Você vai se tornar uma pessoa mais resiliente na vida, com mais força mental para viver e superar os desafios. Esse é o nosso 5º tópico. E para isso, eu vou falar para você que o treino de musculação, ele é extremamente importante. Quando se faz um treino de musculação decente, você acaba superando muitos desafios no treino. O fato de fazer um exercício que às vezes você não gosta, dominar uma técnica mais complicada, conseguir manipular cargas que lhe são desafiadoras. O mais importante de tudo, suportar um nível de dor. Essa forma de superar os desafios dentro de um treino de musculação, elas são transferíveis para a vida. Afinal de contas, o nosso cérebro é um só, né? Então, a partir do momento que você começa a treinar a sua mente, a superar desafios, a resistir desconfortos, você leva isso para a sua vida. Treinar a musculação não é só questão de melhorar a sua saúde, melhorar a estética, mas também de melhorar a sua forma de agir psicologicamente para superar todos os desafios que ela te impõe. E isso vai ser potencializado com o 6º tópico da nossa lista, alimentação. Você já parou para pensar que tudo que você come passa por um processo de digestão e se torna a pessoa que você é? Se você come um pedaço de carne, essa proteína no seu organismo, ela se torna músculo, pele, órgãos, hormônios e por aí vai. Você está prestes a comer, você olha para aquela comida e você se pergunta, eu quero que isso aqui se integre a mim? Bizarro pensar desse jeito, né? Mas ainda tem um outro ponto. A comida que você está ingerindo pode estar enfraquecendo a sua mente. Quando você ingere comidas que são altamente palatáveis, e aí a gente vai falar dos fast food, pizzas, doces e por aí vai, você está entregando para sua mente um prazer muito alto e muito fácil. Isso faz com que você vá acostumando ela a buscar isso na vida. E isso você só vai adquirir na sua vida por meio dessas comidas, televisão, pornografia, celular, ou seja, coisas que te entregam um prazer interessante ao ponto de vista da mente, mas no final das contas está enfraquecendo você e o seu futuro não vai ser bom se você estiver muito consumindo essas coisas agora. Então, não estou te dizendo que nunca mais você vai comer um hambúrguer, uma pizza ou tomar um sorvete. Não é isso. Você pode, e eu até acho que deve consumir essas coisas, mas de forma controlada e não de forma completamente desregrada. E já se a gente olhar de outra maneira, quando você se alimenta de forma saudável, e eu não estou falando para você comer fit, frango grelhado com batata doce, não é isso, mas comer de forma saudável. Você vai estar nutrindo de forma boa o seu organismo. Aqui a gente também vai estar fortalecendo a nossa mente, abrindo mão de um grande prazer em prol de coisas melhores para o seu futuro. Você vai transferir isso para todas as áreas da sua vida.
Se a gente melhorar a sua autoestima, você acredita que benefícios você vai ter na sua vida por conta disso? Então vamos fazer um teste. Nesse instante, como você está vestido? Você está com uma boa roupa ou com uma roupa ruim? Eu não estou falando de estar vestido a ir para uma festa. Eu estou falando sobre estar vestindo uma boa roupa. Quando as pessoas olham para você, inevitavelmente elas vão criar um julgamento sobre como você está vestido. Se você também olha para as pessoas e cria um julgamento pela roupa que elas estão vestindo, por que você faria diferente com você mesmo? No final das contas, aqui vem até uma grande ideia da psicanálise. A gente só consegue ver do lado de fora o que a gente tem dentro da gente. Como que você se sente quando tá com uma cueca furada, uma meia furada, aquela camiseta que a gola já tá toda esgarçada? Agora, faz o seguinte, imagina que você trocou essa roupa e colocou aquela roupa bacana. Não tô falando de roupa cara, eu tô falando de se vestir de forma boa. E aí, a forma com que você se sente muda? O que você está aceitando na sua vida? Você está aceitando essas roupas ruins? O que você merece? Começa a olhar para isso. Se eu for na sua casa agora, no seu quarto, como ele vai estar? Eu não estou vendo. Mas o fato de você saber como ele está faz com que você se sinta de uma forma ou de outra. É uma coisa simples, mas que tem um impacto gigante na forma com que você se sente, consequentemente, na forma com que você interage no mundo ao seu redor. Dá um pouco mais de atenção para isso. Agora eu quero falar um pouco sobre dinheiro. E eu quero começar contando uma história minha. Em uma época que eu era professor de musculação, eu estava passando uma fase financeiramente bem difícil. Certa vez, eu estava me preparando para ir para academia e a minha moto, ela estava encostada assim, na frente de casa. Quando eu fui em direção a ela, minha mãe me acompanhava. Não sei por que ela fez isso, mas ela bateu no tanque da moto e identificou que tinha muito pouca gasolina ali. Ela disse para mim: olha, filho, você tem que abastecer a moto, porque senão você vai acabar ficando na rua. Tudo bem, mãe, vou abastecer. Mas eu não tinha dinheiro para abastecer a moto. Fui em direção ao trabalho, parei no posto de gasolina, peguei umas moedas, que era o que tinha na minha carteira, contei e falei pro frentista com um sorriso no rosto para tentar disfarçar a vergonha: coloca R$2 de gasolina. Ele colocou aquela quantidade, aceitou as minhas moedas. Muito bem, fui pra academia, sem saber como eu ia voltar para casa, porque claramente combustível não ia dar. E trabalhei naquele dia igual todos os outros dias, entregando ali o melhor que eu podia. Eu sempre tive essa autocobrança com entrega. Independente de quanto eu ganhava ou o que estava acontecendo na empresa que eu trabalhava, eu entregava o meu melhor. A partir do momento que eu me comprometi a fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu trabalhava no último período da academia. Quando deu ali por volta de umas 10h30, a sala já estava bem tranquila de alunos e eu comecei a organizar. Chegou uma hora que um aluno se aproximou de mim e ele disse assim: Lárcio, por que você arruma tudo desse jeito? E eu disse pra ele, eu falei assim: brother, eu gosto de ver as coisas assim. E aí ele me fez uma outra pergunta: eu percebo que você é muito atencioso com os alunos, está sempre observando para ver se está todo mundo fazendo o exercício certo, sempre intervindo na execução de quando você percebe que dá para melhorar. Por que você faz isso? E eu respondi para ele, eu falei assim: olha, eu acredito que é minha função fazer. Eu tô aqui para isso. E se eu não exercer a minha função da melhor maneira que eu posso, caraca, eu vou me sentir mal comigo mesmo. E ele falou: entendi. E saiu. Continuei organizando as coisas. E aí, quando estava ali próximo das 11 horas, esse mesmo aluno voltou para se despedir de mim. E ele disse assim, ele falou: Lárcio, eu posso te dar um presente? Eu sei entender muito bem. Eu falei: acho que sim. E ele tirou do bolso uma nota de R$50 e me entregou. Eu perguntei para ele: por que você está me dando isso? E ele respondeu: é um presente. Você merece. Do mesmo jeito que todas as vezes que eu conto essa história eu me emociono, naquele dia não foi diferente. Eu peguei aquele dinheiro, agradeci a Deus, consegui abastecer a moto para voltar para casa.
Qual é a grande questão aqui? Independente de qual trabalho você faça o melhor que você pode. Ele tá vendo. No final a conta fecha. Ah, Lárcio, mas o trabalho que eu faço, mas a empresa. Gente, essa academia que eu tô falando, eu soube no meu segundo dia de trabalho que eles não recolhiam o fundo de garantia e que eles atrasariam o meu salário todos os meses. Eu escolhi ficar lá. Os alunos que eu atendia não tinham nada a ver com isso. Eu aceitei. Quando você faz um bom trabalho, você vai estar fazendo para você mesmo. Se você entender isso, você vai crescer tanto na sua carreira que você não faz nem ideia. E aqui vem uma frase interessante também. O nosso maravilhoso professor Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E como você está no canal majoritariamente de musculação, eu vou deixar você com esse vídeo aqui, que são coisas que você pode estar fazendo no seu dia que faz com que você perca músculo e você nem percebe. Clica nesse vídeo aí.